Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Status Invest. E hoje eu vou comentar com vocês uma das funcionalidades mais bacanas que é o Status Invest, que a carteira do Status Invest tem para oferecer, que é metas por carteira. Então hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, a gente não vai debater sobre um ativo, eu não vou comentar com vocês sobre algum ativo específico ou sobre um setor. Eu quero adentrar um pouco nas possibilidades que o Status fornece para nós. Mas antes de começar, 3 recados básicos. Primeiro é se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma oportunidade, não perde nenhum vídeo. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar a mais pessoas e a nós sabermos que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E por fim, deixa nos comentários, quero saber se você já utilizava a carteira do Status, não utilizava, se você já utilizava metas, não utilizava. Coloca qualquer feedback, tanto do YouTube, dos vídeos, quanto do site da Status Invest, que a gente vai utilizar esse feedback para melhorar o conteúdo para vocês, tá bem? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui a gente tem as configurações da carteira, aqui a gente tem a carteira, tá bem? Configurações, rentabilidade, onde você consegue ver qual que é a rentabilidade da sua carteira. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, uma comparação que eu sempre gosto de utilizar, é a questão de que o investimento de uma pessoa pode ser tratado como se fosse uma holding de investimentos. Então você é o responsável pela sua holding. E aí, para fazer a organização dessa holding, para fazer o controle do que você está investindo, como está indo esse investimento, você pode utilizar a ferramenta Status Invest, ela é muito útil, tá? A gente tem a rentabilidade, por exemplo, da sua carteira, a rentabilidade dos seus ativos, como é que o patrimônio está evoluindo ao longo do tempo, qual que é a composição dessa carteira, para vocês entenderem se vocês estão muito concentrados em algum ativo ou não. A gente pode montar subcarteiras, então na Suno Research, por exemplo, a gente tem diversas carteiras lá dentro. Tem FIIs, dividendos, valor, small caps, internacional. Vocês poderiam, por exemplo, criar subcarteiras para FIIs, aí vocês acompanham só como é que estão indo os FIIs da sua carteira. Internacional, para ver só como as ações internacionais estão indo desempenhando a sua carteira, você consegue fazer isso. Transações, para ver as transações recentes que vocês fizeram. Proventos e metas. Hoje, a gente vai trabalhar sobre metas, tá? A minha ideia aqui é explicar um pouco como vocês podem utilizar, qual que é o racional disso. Quando a gente for criar meta e começar a criar essa carteira, vocês irão ver que não vai ter nenhuma meta ativa. A tela de vocês vai estar exatamente como dessa minha conta teste, tá? Para vocês criarem uma meta, vocês venham adicionar. E aí existem 3 tipos de meta. Vocês vão vir aqui em selecionar. Existem 3 tipos de meta. Existe meta de patrimônio, meta de ativo e metas de proventos. O que é cada um? Então, digamos, hipoteticamente, que eu queira atingir o patrimônio de R$1 milhão daqui a 10 anos. Então, eu posso colocar uma meta de patrimônio, 1 milhão. Vou colocar uma meta de 1 milhão. E aí o início vai ser a data que eu vou estar fazendo, vou estar começando a minha carteira, por exemplo, ou a minha meta, tá? Então hoje é dia 10 de dezembro de 2021. E qual que é o fim? Qual que é o final dessa minha meta? Daqui 10 anos. Então vai ser dia 10 de 12 de 2031. Eu tenho o valor da minha meta, colocar 1 milhão, por exemplo, e qual que é o aporte semanal ou mensal para eu chegar nessa meta, tá? Vou colocar 5 mil reais, que é um aporte bastante grande, tá? E aí vamos dar uma olhadinha no que vai surgir. E aí eu tenho que selecionar a carteira toda, porque eu vou usar como base também da meta. E aí, quando a gente dá o Go, ele vai começar a calcular a trajetória para a gente cumprir essa meta. Então a gente tem um aporte, a gente tem o plano final e aí a gente consegue acompanhar mês a mês como é que essa meta vai evoluir, tá? Aqui nesse gráfico, o que vocês podem ver? Vocês vão conseguir ver todo o andamento do início da meta até o final dela, então todo mês vocês vão poder fazer o acompanhamento dela e aí vocês vão conseguir entender se vocês estão abaixo, acima, como é que está o desempenho de vocês em relação a isso. Bom, criada essa meta, a gente consegue clicar nesse gráficozinho aqui, nesse símbolozinho em azul, para observar o gráfico da meta, tá? E aí o que esse gráfico nos diz? Ele tem 3 pontos principais que vocês devem observar. Então vocês têm o hoje, tá? O hoje é o ponto inicial, o ponto de partida. Eu criei uma carteira irrisória só para a gente acompanhar e entender como é que funciona.
Mas no início a gente vai ter próximo de 80 eu coloquei algumas ações, alguns BDRs, alguns fundos imobiliários, etc. Compus uma carteira. E aí no início a gente vai ter o ponto que vocês colocaram lá ao preencher o quadradinho lá da data de início, que é hoje, tá? Então o início é hoje. O último dia vai ser dia 10 de dezembro de 2031, daqui 10 anos. E aí eu tenho duas linhas. Eu tenho a linha em azul e a linha em laranja. O que a minha linha azul está dizendo? A minha linha em azul é a projeção que eu tenho que cumprir para chegar na minha meta, tá? Se eu não cumprir essa projeção, eu não vou conseguir chegar na minha meta. Na minha linha em laranja, ela nos diz qual que é a projeção a partir do meu aporte para chegar nessa meta. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Colocamos numa conta supositória 89 mil reais, e aí em azul vocês têm quanto que vocês conseguiriam chegar com o rendimento passado da carteira, rendimento histórico da carteira, quanto que vocês conseguiriam chegar na meta e qual que é a projeção baseada na rentabilidade passada, na rentabilidade dos aportes mensais, tá bem? Então, por exemplo, com isso eu consigo entender se com 5 mil reais eu conseguiria chegar a 1 milhão com a minha rentabilidade passada ao longo de 10 anos. Então, como eu estou vendo aqui, eu não conseguiria. O que eu posso fazer para alterar isso? Bom, eu posso aumentar o meu aporte, eu posso melhorar a minha rentabilidade, entre outros pontos, tá? Como eu estou mencionando aqui, eu peguei uma carteira média, distribuí ela em fundos de investimento, fundos de investimento imobiliário, algumas ações, ETFs, renda fixa, fiz um mix bem diverso, tá? Então, o que eu posso falar para vocês? Eu acho que é bem interessante vocês fazerem isso, porque eu gosto de pensar em investimento como estágios. Então, vocês podem criar um estágio de 10 mil reais, um estágio de 25 mil reais, um estágio de 100 mil reais, 250 mil reais, 500, 1 milhão e assim sucessivamente. É muito interessante vocês terem uma meta. Tentem cuidar para não colocar metas muito audaciosas, que isso pode acabar desmotivando vocês. Então, prezem por metas realistas. O segundo tipo de meta que eu gosto muito de utilizar é meta de proventos, tá? Muitas pessoas, elas têm a ideia de se aposentar. Então, eu vou colocar aqui aposentadoria, tá? A minha meta de aposentadoria, a ideia que eu tenho, tá? E qual que é a forma de provento que eu quero? Basicamente, eu quero um provento no período, e aí qual que seria esse período? Eu posso colocar um ano, eu posso colocar 2 anos, eu posso colocar um mês, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso colocar uma média mensal no período, então, qual que é a média de proventos que eu quero em determinado tempo, e o mínimo no mês, ou seja, eu preciso de 10 mil reais no mínimo para me aposentar. Então, eu coloco aqui 10 mil, por exemplo, e posso colocar 10 mil reais, tá? Para me aposentar, por exemplo, tá? Eu posso calcular ou não como valor líquido, e aí se tiver algum tipo de imposto, etc, ele tira, e aí como usar a base, a carteira como um todo, e com isso ele vai calcular qual que seria o período que eu deveria ter até conseguir me aposentar, dado que eu tenho uma meta de, no mínimo, ganhar 10 mil reais por mês. Então, como minha carteira ela acaba tendo muito ETF, muitas ações que eu criei aqui para supor para vocês, como vocês podem ver, ele quase não tem nada de proventos. Ele tem baixíssimo número de proventos, o dividend yield dele é bem baixo, o dividend cost dele é muito baixo, tá? E aí aqui está a meta. Se vocês conseguem acompanhar quão próximo da meta vocês estão, quão longe, o que falta. Um outro tipo que vocês podem fazer vou criar aqui a aposentadoria 2, que é o quê? Que é colocando um total no período, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um plano de me aposentar daqui 10 anos, então, no início, ele é opcional, mas eu vou colocar basicamente a data de hoje, tá? 10/12/2021. E o final, eu posso colocar, por exemplo, no final de 2031, do mesmo modo que eu tinha feito antes, tá? Ou eu posso colocar, por exemplo, daqui a um ano, tá? Vou colocar daqui a um ano que eu acho que fica mais fácil a gente calcular.
Então, eu vou colocar 10/12/2022. Qual que é a meta? Qual que é o total que eu quero receber nesse período? Bom, não sei. Digamos que eu quero receber 10 mil reais por ano de proventos, tá? Seja essa a minha meta inicial de investimentos. Coloco 10 mil, seleciono minha carteira, e com isso ele vai calcular quão longe ou quão perto eu estou dessa meta de chegar a 10 mil reais por ano, só de proventos, sem considerar valorização nem nada, tá? Então, acho que esses são os três principais utilidades de meta que você pode fazer, tá? Você pode utilizar proventos e patrimônio, basicamente. Patrimônio, vocês conseguem estipular vários degraus para vocês atingirem sua liberdade financeira. Proventos, vocês podem calcular quantos proventos vocês pretendem receber para se aposentar, para atingir a independência financeira, etc. Eu acho que essa ferramenta é muito legal, e à medida que você aporta, você vai vendo essas metas chegando mais próximo do que vocês desejam, tá bem? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu acho que é uma funcionalidade incrível. Recomendo a todos vocês a usarem. E qualquer ponto, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe feedback nos comentários, tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.